Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos na 13ª semana do tempo comum, e há poucos dias atrás, no domingo da décimo domingo do tempo comum, nós escutávamos este mesmo fato da vida de Jesus, porém anunciado pelo evangelista São Marcos, uma vez que nós estamos no ano B, nos domingos e solenidades, nós estamos escutando o evangelho de São Marcos. Durante a semana, a liturgia da igreja segue um outro ciclo de leituras, sendo que a primeira leitura ela sempre é alternada entre anos pares e anos ímpares, e o evangelho é sempre o mesmo, ano a ano, ou seja, nós escutamos todos os anos, no início do ano litúrgico, ali no comecinho do ano, nós escutamos o evangelho de São Marcos. Terminado São Marcos, a gente escuta São Mateus. Terminado São Mateus, a gente escuta São Lucas. É por isso que às vezes acontece de a gente ter um fato do Evangelho narrado aqui, que a gente escutou há poucos dias atrás, no domingo, por exemplo. Porque são dois caminhos diferentes que a liturgia faz para apresentar para nós os principais textos da Sagrada Escritura. Bom, dito isso, vamos ao texto de hoje. Então, Jesus estava dormindo na barca no meio de uma grande tempestade. Os discípulos o acordam. E os discípulos estão com muito medo, eles conhecem aquele mar. Alguns deles são pescadores. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, ou o lago ali de Tiberíades, esse mesmo lugar, embora não seja tão extenso assim, tinha os seus reais perigos. Os discípulos não estão iludidos, não é uma coisa pouca pela qual eles estão acordando Jesus. Jesus está dormindo no meio dessa tempestade. Isso porque, se você volta especialmente no Evangelho de São Marcos, diz que Jesus teve um dia exaustivo, de missão, e Jesus estava extremamente cansado ali na sua humanidade. Jesus dorme, mas isso também nos mostra a confiança de Jesus no Pai, mesmo diante das tempestades, dos obstáculos. A repreensão de Jesus diante dos apóstolos, quanto à falta de fé deles, não é porque eles estão pedindo para Jesus, é a maneira como eles falam. A maneira como eles se dirigem a Jesus é como pessoas que desacreditam de Deus, como imaginando que Deus se esqueceu deles. Por isso Jesus os repreende. Queridos irmãos e irmãs, nós passamos por tribulações, passamos por muitas tempestades, tormentas, mas nós precisamos aprender com Jesus a confiar no Pai, mesmo no meio das tormentas. Uma coisa é a tempestade fora, outra coisa é a tempestade dentro. E o que põe limite para que a tempestade não entre para dentro,
não adentre o nosso coração, é justamente a nossa fé. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele é o Senhor do universo, nós sabemos quem Ele é. Tem uma expressão na língua portuguesa que às vezes a gente usa, que é a palavra atormentado, não é? Fulano é meio atormentado, ou está atormentado. O que é alguém atormentado? É alguém que tem uma tormenta dentro, uma tempestade dentro. O que põe limite para a tempestade de fora, é real o que nós estamos vendo, existem tempestades, mas o que põe limite para nós não nos tornarmos atormentados é o quê? A fé em Jesus, a fé no Senhor. Ele está no nosso barco, e como nós vimos aqui, Ele é maior que os ventos, Ele é maior que o mar, Ele é Deus. Nós não estamos seguindo um fantasma. Você, quando reza, não está falando sozinha. Suas palavras na oração não são jogadas ao vento. Deus escuta. Ele é Deus. Ele tem poder sobre as tempestades. Então acalma o seu coração e confia nele. E quando nós vivemos assim nesta confiança profunda no Senhor, nós nos tornamos verdadeiros profetas. A gente vive num mundo caótico, e o mundo está com sede de ver homens e mulheres que sejam profetas da esperança, homens e mulheres enraizados na fé em Jesus Cristo. Veja, quando nós somos batizados, nós recebemos uma tríplice unção, uma unção que faz de nós sacerdotes, profetas e reis, assim como Jesus. Claro que o padre, no dia da sua ordenação, recebe a unção sacerdotal para agir como Cristo, cabeça, para agir, é um sacerdócio ministerial. Mas olha, todo mundo, ao ser batizado, recebe a unção sacerdotal, que é a capacidade de oferecer sacrifícios a Deus, as suas orações ao Senhor. Nós também recebemos a unção régia para reinar com Cristo, essa autoridade de Cristo sobre os ventos e o mar, Ele também confere a nós. Reinar com Cristo é, antes de tudo, servir. Quando nós servimos alguém, quando nós saímos de nós mesmos para fazer caridade, para dar de nós mesmos, do nosso tempo, dos nossos ouvidos a alguém, nós estamos reinando com Cristo, nós estamos pondo limites à dor de alguém, estamos sendo a presença de Cristo que acalma as tempestades na vida de alguém, com o nosso serviço, com a nossa presença. Mas também nós somos chamados a ser profetas. A primeira leitura também nos falava disso. Deus nada faz sem confiar, sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O profeta Amós está falando diante do povo escolhido, o povo eleito, mas que não está reconhecendo os sinais dos tempos, que está vivendo longe de Deus. O profeta, o homem e a mulher que é profeta, a mulher que profetiza, é aquele homem, aquela mulher que sabe ler a vontade de Deus nos sinais dos tempos. Que o profeta não é aquele que fala do futuro. Tem gente que pensa isso, o profeta que fala do futuro, ai que medo dos profetas. Não, o profeta é aquele que fala em nome de Deus, para corrigir, para exortar, para consolar, para salvar. Seja a boca de Deus na vida das pessoas, seja a presença de Deus para orientar, para corrigir, para falar palavras de consolo ao necessitado. O Senhor quer contar comigo e com você, diante de tantas pessoas atormentadas. Seja você um profeta da esperança, seja você uma profetisa da esperança, levando Deus nos teus atos e nas tuas palavras, cheias de palavras vazias,
Chega de perder tempo falando que não presta, que não deve. Seja no tu a tu, seja através das nossas redes sociais. Às vezes, quando a gente está longe, por mensagem, a gente parece meio encorajado e fala o que não deve, fala o que não precisava falar, não mede as palavras. Não. Seja à distância, seja presencialmente, seja ousado para ser presença de Deus. E se não tem o que falar, cala a boca, com todo respeito, mas fica quietinho, fica quietinha, porque o silêncio também pode ser a profecia. O silêncio pode ser a caridade que aquela pessoa precisa. Porque se for para falar, para destruir, lembra que essa não é a sua missão. Você é o profeta de Deus. Você foi ungido no seu batismo. Sua boca é para profetizar a bênção, palavras de bondade na vida das pessoas. E ainda que seja para corrigir, que assim seja, com amor, com caridade, com bondade, que parte do coração de Cristo. Põe a mão no seu coração. Senhor, acalma as tempestades na minha vida, aquelas que estão ao redor de mim e aquelas que talvez eu permiti que entrassem no meu coração. Mas faz de mim também, Senhor, um profeta da esperança, levando a tua paz, a tua palavra de vida a todos aqueles que estiverem atormentados e se aproximarem de mim. Senhor, que eu não seja indiferente. Me ajuda, Senhor, que a tua palavra habite em mim de tal forma que quando eu perceber que alguma palavra não é boa, que eu esteja com vontade de dizer, que a tua graça em mim me seja o silêncio que eu preciso naquele momento, me seja a ousadia de calar, Jesus, porque muitas vezes as pessoas falam para nos prejudicar, para nos provocar. Quantas vezes, Senhor, nós caímos nas ciladas? Ajuda-nos, Senhor, a silenciar por amor e a falar por amor, assim como o teu profeta Amós, na primeira leitura de hoje, ousadamente está corrigindo o seu povo e chamando a atenção. Que eu também seja assim. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Deus. São José, rogai por nós.